Enquanto você abre a sua Bíblia, você tem a oportunidade de dizer: eu estou sendo fortalecido. Você está sendo fortalecido, amém? Isso é uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus está te fortalecendo. Deixe-me dizer uma coisa que vai ultrapassar os seus ouvidos, seus tímpanos, vai descer para o seu espírito, sua alma. Deus está te fortalecendo. Deus está te robustecendo, Deus está te preparando, Deus está te preparando para uma passagem de fase, Deus está te preparando para uma mudança de estação. Deus está falando com alguém aqui esta noite: eu estou te preparando para mudanças, eu estou te preparando para mudanças e passagem de fase. Você não vai ficar na mesma fase, só fica na mesma fase quem perde. A garotada que está sempre aí nos games, e cuidado com isso, gerencie isso, entende muito bem o que eu estou dizendo. Garotada nada, né? Tem uns caras também, os coroa, que gostam de um controlezinho na mão. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês lembram o Mario? Quando já brincaram de Mario, Pac-Man, lembra, galera? A gente é outro nível. Lembra aquela... não consigo passar dessa fase, aí nunca saía dela. E o que acontece? É sempre naquela fase. Quero brincar com isso e dizer para você: você não vai ficar na mesma fase. Você não vai ficar na mesma fase. Tem gente que está perdendo a oportunidade de dizer amém. Eu vou dar mais uma chance. Você não vai ficar na mesma fase. Deus vai te levar para fases superiores. Deus vai te levantar para níveis superiores em nome de Jesus, amém? Tema da nossa mensagem de hoje: um fator diferencial. O fator diferencial. Existe algo que nos distingue, existe algo que nos separa, existe algo que nos identifica. Existe um fator diferencial na minha vida e na sua vida. Eu quero falar com vocês acerca disso essa noite. Repita comigo o tempo desta mensagem. Anda comigo essa noite. Fale: o fator diferencial. Existe algo que me distingue. Existe algo que distingue você. Palavrinha gostosa de falar. Existe algo que distingue você. Me ajuda a pregar aí, que hoje eu estou precisando de ajuda. Fala comigo: existe algo que me distingue. Existe um fator diferencial. Sabe, irmãos, nós estamos acostumados a ouvir que todos são iguais perante a lei, que todos são iguais aqui, e que todos são iguais acolá. É verdade, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E em várias áreas e em vários momentos esta expressão é cabível. Mas também existe algo que nos distingue. Existe algo que nos qualifica, nos separa. Existe algo que nos torna habilitados para algo novo, para algo excelente. Nós já tivemos várias mensagens aqui esta noite. Já tivemos vários momentos de palavras, insights. Se você estava ligado no culto, nós já tivemos vários insights, várias palavras que já elas por si mesmas se constituem verdades espirituais para nós. Mas acredite, existe algo que realmente separa os homens das crianças. Existe algo que realmente nos coloca numa posição de favorecimento. Existe um fator diferencial. Existe um fator diferencial. Todos somos iguais? Todos são iguais? Sim, sem dúvidas. Mas existe algo que está liberado e disponível para algumas pessoas. E quando aí sim, e por isso perante Deus somos iguais. Estas pessoas, eu estou me referindo a quem? Qualquer pessoa. A profecia de Isaías 55 é clara: ó, vós que tendes sede. Deus está chamando. Eu tenho uma fonte, vem até mim e beba. Não é João, José, Joaquim ou Manuel. Vós. Não é Maria, Joana, Fátima. Não, vós. Existe um fator diferencial. E nós precisamos assimilar isso dentro de nós e acessar. Fale comigo: acessar. Nós precisamos acessar.
Existem posições que Deus tem para nós, resultados pessoais, familiares, espirituais, que estão disponíveis a quem acessar, a quem sair da zona de conforto, para aquelas pessoas a quem sair da zona de conforto, a quem sair daquela, talvez não zona de conforto, mas zona de cativeiro, de conformismo, vitimismo, de achismos, não presto, não mereço, quem sou eu? Será que Deus me ouve? Minha oração não passa do teto. Existe um fator diferencial para pessoas que resolvem renunciar a essas coisinhas, sabe? Esses lixos declaratórios, essas frasezinhas medíocres, medianas, que não produzem nada a não ser angústia, ansiedade, depressão, sabe? Limitações. Deus quer que nós realmente deixemos a luz brilhar. Deus quer que você deixe a luz brilhar. Deus quer que eu e você, ao ouvir uma palavra, realmente nos apropriemos e falemos assim: é minha, essa palavra é para mim. Se é reconciliação conjugal, familiar, se é milagre na empresa, se é sonho realizado, se é uma comunhão com Deus, se é eu ser usado por Deus, eu quero. Existe algo para você acessar, existem tesouros escondidos, não de você, mas para você descobrir, buscar, sabe, ir atrás e dizer: uau, descobri um grande tesouro, e a novidade é para mim. Deus quer que você acesse. Repito, em nome de Jesus, alguém pelo amor de Deus levanta a mão e fale: eu tomo posse dessa palavra. Existem tesouros que precisam ser acessados. Existem revelações de Deus que podem ser acessadas por nós. Mas muitas vezes insistimos naquele evangelho mediano. Que evangelho mediano? Você vai para o inferno. O evangelho mediano, você não merece nada. O evangelho mediano, quando eu digo evangelho mediano, aquelas pregações que às vezes pegam um cara lá no mundo, condenado, cheio de pecados, prostituição, adultério, mentira, roubo, furto, ilicitudes de todas as formas. Aí o cara vem para a igreja com um discurso: Jesus salva! E a pessoa realmente tem um encontro com a graça. Aí senta na igreja e alguns mestres da condenação só apontam o dedo para dizer: você é um miserável, você é um nada, você é... Eu fico pensando: então deixa o cara no mundo, porque lá no mundo ele está no mundo, vivendo no mundo, e está no mundo, tá bom. Aí vem para a igreja para levar porrada, pancada. Não, você não veio para a igreja para apanhar. Você veio para a igreja para ser ativado nos dons do Espírito Santo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus quis se revelar, e Ele não quis fazer isso através de anjos. Ele quis fazer através de mim, através da sua vida. E você é uma bênção. Ei, repito, você é uma bênção. Existe um fator diferencial em nós. De fato, quando a gente vem do mundo, vem arrebentado, cheio de carrapicho, sabe, cheio de pecados ocultos, não ocultos, vem cheio de coisas, de culpas, condenações. Mas quando você entra em Cristo, quando estão em Cristo? Quando nós estamos em Cristo, aí é Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem também temos agora acesso, pela fé, a graça de Jesus, na qual estamos firmes. E pela fé, temos também acesso. Olha que palavra poderosa, acesso. Existe um fator diferencial na sua vida. Olhe para mim aqui, receba essa palavra. Uau, receba essa palavra. Acesso. Você tem um fator diferencial. Olha para mim, por favor, eu preciso que vocês me olhem, hoje eu estou carente. Você tem um fator diferencial. Existe um fator diferencial na sua vida. Levanta a cabeça. Existe um fator diferencial na sua vida. 1 Samuel 25, eu estou meio empolgado, então eu preciso voltar para a palavra para me condicionar aquilo que temos que pregar. Culpa do pastor Marcos Júnior, da equipe de louvor.
Eles me deram uma ativada legal. 1 Samuel 23, quantos acharam? Enquanto você acha e diz amém, diga mais uma vez, o fator diferencial. Tem um fator diferencial na sua vida, cara. Pastor, eu acho que eu vou morrer. Existe um fator diferencial na sua vida, cabeção. Pastor, eu não vou aguentar. Existe um fator diferencial na sua vida. Eu não vou suportar, pastor. Terminou de chorar, eu falo, então bora, levanta e vamos. Eu estava falando, eu pensando comigo, sabe, eu e Deus ali naquelas minhas viagens. Reclamando de algumas coisas, eu reclamando de algumas coisas minhas mesmo assim, pessoais, sabe? Colocando algumas indagações, alguns porquês. Por que algumas coisas não aconteceram do jeito que eu quero, do jeito que eu queria? E eu comecei a dar uma de resmungadinho, sabe? Resmungadinho. Quem aqui já ficou resmungadinho com Deus? Eu já fiquei, eu falo escrachadamente. Eu estou lá meio como é que eu falei? Emburradinho, sabe? Resmungando. Aí daqui a pouco eu falei, eu e Deus assim, sabe? Nós lombras wagnerianas. Aí eu falei assim, engraçado, né? Olha, e tudo isso é eu e Deus, hein? Falei assim, engraçado, né, Senhor? Eu falo tudo isso aqui, eu penso um monte de viagem, eu falo um monte de besteira. Aí o Senhor olha para mim assim e fala, nem ouvi o que você falou. Estava nem ouvindo, foi tanta bobagem que eu nem ouvi. Vamos voltar para mesa de trabalho. Aí eu falo, é verdade, voltemos à mesa de trabalho, sabe? Deus não fica perdendo tempo com as nossas meninices. Deus está preocupado e interessado no propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Aí Ele fala, levanta, entra na estrada, começa pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, e vamos adiante, porque grandes coisas estão por vir. Existe um fator diferencial. Essa palavra surgiu, eu ia pregar outra palavra hoje, estou doido para pregar uma palavra, irmão, chamada lugares santos. Estou doido para falar sobre lugares santos. Aí ontem eu conversando com a Gigi, ontem à noite lá em casa, e eu falei, bem, existe algo, fator diferencial. Aí vi um texto, aí eu fui espancado pela palavra. E eu quero que você leia comigo 1 Samuel 23. Nós vamos falar de Davi essa noite. Quantos gostam de Davi? Davi era um cara legal, né, gente? Fez um monte de besteira, mas Deus era apaixonado nesse cara. Davi fez um monte de besteira, igual você, mas Deus o amava e o recolocou no caminho. Deus vai recolocar você no caminho. Aleluia, Deus vai recolocar no caminho. 1 Samuel 23, Saul, que é o cara do mal, que estava perseguindo Davi porque não gostava de Davi, porque tinha inveja de Davi, porque Deus havia rejeitado Saul e escolhido Davi. O Espírito Santo tinha saído de Saul e agora habitava, ou tinha sido derramado ali, separado Davi para um propósito. Diferente de hoje, não vou falar sobre isso. Mas Saul e os seus homens, verso 25, se foram ao encalço de Davi. Eu vou dar trabalho para o pessoal da câmera hoje. Saul e os seus homens se foram ao encalço de Davi, e isto foi dito a ele, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto. Saul ia de um lado do monte. Quantos estão vendo um monte e Saul de um lado? Eu estou vendo. Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens do outro lado. Apressou-se Davi para fugir e escapar de Saul. Porém, esse porém aqui é mais ou menos Davi, perdeu Davi. Porém este e os seus homens cercaram Davi. Leia a Bíblia comigo e fala, cercaram Davi. Uau, se cercaram Davi, então já era. Cercaram Davi e os seus homens para os prender nada, ia passar a espada. Então veio um mensageiro de Saul, dizendo, uau, apressa-te, vem, porque os filisteus, acho que Davi pela primeira vez na vida deu glória a Deus pelos filisteus, que eram os inimigos antigos de Israel. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi. Caramba, Saul estava perseguindo Davi há quase 20 anos. Era tempo pra caramba. Pelo que Saul desistiu e se foi contra os filisteus. Por esta razão
Aquele lugar se chamou, leia comigo a Bíblia, diga pedra de escape. Tão fraco, hein? Comeram hoje não? Fala comigo, pedra de escape. Obrigado. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi, como queiram as melhores pronúncias, Engedi. Pela palavra de Deus, quantos dizem glória a Deus? Você pode fechar os olhos comigo? Fala conosco, Espírito Santo. Tem muita gente aqui que eu não conheço, a maioria eu conheço. E eu te louvo porque o Senhor conhece todos como eu não conheço. E a minha oração é que de alguma forma, que só o Senhor pode, nossos corações e mentes sejam trabalhados. Em nome de Jesus, vem nos fortalecer hoje, eu te peço. Abençoa cada pessoa que está conectado aqui também, que vai compartilhar essa mensagem nas redes sociais. Eu te agradeço por aqueles que vão ouvir esta mensagem depois deste dia. Em nome de Jesus, amém. Pela palavra de Deus, diga glória a Deus. Introdução geral. É verdade que Deus tem um propósito para nós. Graças a Deus por isso, irmãos. Vou falar sobre isso no final. Deus tem um propósito. Graças a Deus, Deus tem um propósito. Graças a Deus que Deus tem um propósito na sua vida. Olha, irmã, graças a Deus que Deus tem um propósito na sua vida. Se não fosse isso, o diabo já tinha te esfolado. Se não fosse isso, os teus inimigos já teriam te alcançado. Mas Deus tem um propósito. Foi falando sobre isso que Jó profeticamente declarou: bem sei, você conhece o texto, quero citar apenas para edificar a sua fé. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu sou um pouco de calvinista e arminiano, sabe? Não tem como eu esquecer que a salvação é pela graça, e não tem como eu esquecer também de que a gente tem que buscar. Mas, puxando mais pelo calvinismo hoje, eu gostaria de dizer para você, irmão, nem você atrapalha o propósito de Deus na sua vida. E eu vou falar isso em termos de pregação de misericórdia e graça. Irmão, nem você. Porque graças a Deus, Ele não ouve todas as suas orações. Porque se dependesse, eu falo de mim, de algumas orações que eu fiz, irmão, não sei nem onde eu estaria hoje, não sei nem se eu estaria vivo. Mas Deus tem um propósito. Quantos estão felizes por saber que Deus tem um propósito? Jó disse: nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus nos dotou também de capacidades, habilidades. É isso mesmo? Pode isso, Arnaldo? Meu Deus! Corramos. Irmãos, Deus nos dotou de habilidades. Quem aqui tem habilidade? Vocês viram o Lucas Cassani hoje tocando esse teclado? Irmãos, ele é um maestro. Você viu o Naso na guitarra? Eu não sei você, mas eu gosto muito de música. Aí você para, sabe? Você fica viajando ali, o violão tá, bateria. Gente, o baixo, fala todo mundo para ninguém pensar que eu esqueci. Mas olha, como é interessante, isso é uma habilidade maravilhosa. Tem pessoas aqui que entram numa negociação, irmãos, e dentro da bênção ali, da legalidade, dá nó em pingo d'água, e fecha negócio que você fala, rapaz. Outros pegam um nada, começa a esculpir, daqui a pouco é uma obra de arte. Outros, dentro das suas qualificações, competências, profissões, dá o seu melhor e faz coisas excelentes. Você é essa pessoa, Deus depositou e te habilitou com poderosas habilidades. Bênção. Por exemplo, Daniel estava na Babilônia. E ele era, posso dizer para vocês, um cientista político. Daniel atravessa em reinos, impérios. Cai um império, entra outro e Daniel está lá. E não decai da posição, mas fica na mesma posição, sendo conselheiro de reis. Havia em Daniel o Espírito Santo? Sem dúvidas. Havia em Daniel uma bênção? Sem dúvidas. Mas havia também em Daniel uma habilidade.
O conselho que saía dele era uma coisa inteligente. A coisa que saía dele, porque ele se esforçava também para tal, era uma coisa incrível. E Deus usou aquela habilidade, aquela ciência política que estava dentro de Daniel, para ser conselheiro de impérios, e também fazer com que aqueles impérios trabalhassem a favor daquilo que Deus havia proposto, designado. Esther era outra pessoa incrível. E Esther agora é posta como rainha. E na sua habilidade como rainha, que não era uma menina bonitinha, recatada e do lar. Não era isso. Ela não era rainha porque era bonita. Esqueçam, sabe, aquela ênfase. Ela era rainha porque havia um propósito de Deus na vida dela. E havia uma habilidade especial nela. E no meio daquela seleção que Assuero fez, na entrevista, na abordagem, Esther, além de ser bonita, sobressaía. Aí existe um decreto governamental, movido por pessoas com intenções erradas. A gente vê isso todo dia no Brasil. Para que o povo de Deus fosse assolado, perseguido e morto. Mas Deus havia levantado uma mulher, propósito. Deus havia capacitado esta mulher, dado a ela habilidades extracomuns, extraordinárias, rainha. E no momento certo, esta mulher se levanta e se opõe. E através da atitude dela, decretos foram removidos. Decretos foram modificados. Existe uma promessa e uma bênção sobre esta palavra. Decretos são modificados, removidos, alterados, quando Deus separa homens e mulheres como estes que estão ouvindo a palavra hoje, e os coloca em lugares estratégicos, posições estratégicas, para que o mal seja impedido de agir, e o bem triunfe para a glória do nome de Deus. Eu introduzo esta mensagem dizendo: Deus usa as nossas habilidades. Eu vou resumir essa mensagem de hoje somente pelo tempo, mas deixe-me ir ao cerne da mensagem. Todo mundo conhece o salmista, o arpista de Israel chamado Davi. Todo mundo aqui se lembra que um dia Saul pecou contra Deus, ele fez várias coisas que eu não vou me ater hoje, mas ele traiu Deus. Ele traiu o manto, a unção, tudo aquilo que Deus havia depositado nele. E Deus um dia sussurrou no ouvido de Samuel. De quem, irmãos? Estão comigo? Estão comigo? Deus falou com um profeta chamado: vai à casa de Jessé, o belemita, o cara que mora lá em Belém, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Samuel: pai, mas Deus, que história é essa? Eu vou lá, Saul vai saber, me mata. Ele: não, vai lá e faça assim, assim, assim. Samuel vai. Aí você se lembra que vem os 7 filhos de Jessé, e ele toda hora se engana. Você conhece a história? Não tem mais ninguém? Tem. O caçula, o menino. Ninguém senta à mesa antes que ele chegue. Aí Davi vem, cheiro de ovelha, e o Senhor fala para Samuel: é este é o meu ungido. Davi, hábil, e habilmente se porta, vai um dia ver uma guerra, vê o filisteu que há 40 dias afrontava as forças do exército de Israel, só cara fera, mas tudo com medo, muito medo. Davi ouve aquilo e diz: eu posso vencer esse cara. Todo mundo ri da coisa, piada, esse menino. Aí Davi vai lá e diz: olha, com uma funda na minha mão, eu matei um leão, eu matei um urso. E quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Fora isso, Davi compunha salmos, canções que ele entoava para Deus. As noites de vigília, cuidando das ovelhas, o céu era o cenário, as estrelas, a plateia. E Davi cantava para Deus.
E Davi foi crescendo nisso, vencendo uma batalha aqui, uma guerrinha ali, pegava um leão, pegava um urso, vencia um lobo, vencia, protegia as ovelhas, e Davi vence Golias. Todo mundo sabe a história. Pegou a armadura mais top da época, que era a armadura do rei. Imagina se existia uma armadura mais top que a do rei. Davi falou: não, isso não me serve, eu prefiro as minhas armas. Aí ele pega a funda, vai lá, vence o Golias. Daqui a pouco a notícia de Davi, Wagner, explode. As mulheres em Israel, uma batalha atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Davi foi vencendo. Quantos estão comigo, diga amém. A ponto das mulheres na cidade cantarem, fazerem uma música. Saul venceu os seus milhares. Aí Saul abriu um sorriso, né? Ufa, ainda estou me aceitando como rei. Aí cantaram: Saul venceu os seus milhares, Davi seus 10 milhares. E aquilo gerou um sentimento no coração de Saul. E agora Saul, por várias situações, quis matar Davi. Então olhe para mim, eu quero que você recapitule e guarde algo no seu coração. O salmista de Israel, o arpista que agradava o ouvido e o coração de Deus, cantando canções. O cara que era capaz de com a mão vencer um leão. Olha um leão, irmão, olha um leão. E Davi vai lá e vence leões. Davi vai lá e vence um urso que havia abocanhado uma ovelha do seu pai. Davi era um cara extraordinário. Davi venceu Golias. Inteligência, habilidade, pegou a funda, veio, imagina a cena. Ele viu exatamente onde a pedra tinha que ir. O Golias caiu, ele correu, diligência, o cara é eficiente. Foi dar o confere, pegou a espada do Golias, finalizou a questão. O exército de Israel celebrou a vitória. Davi é posto como comandante. Davi é estratégico, beligerantemente estratégico, era um cara de guerra e vencia tudo. Chegou o momento na vida de Davi, que é onde eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. O fator diferencial na vida de Davi, que eu quero trazer para você hoje. Em um lugar no deserto de Maom, próximo a En-Gedi, chegou o momento. Era o momento mais crítico. Estou falando para homens e mulheres aqui que eu amo, para pessoas que Deus ama e tem um propósito. Mas quantas vezes nós não nos vemos em situações onde achamos que é o fim? Somos provados, e qualquer pessoa pode ser provada financeiramente, pode ser provada na sua vida conjugal, ser tentado. Uma tentativa de Satanás de dar uma rasteira e acabar com tudo. Espiritualmente falando, existem pessoas que já serviram ao Senhor diligentemente, mas o diabo esperou para: vou preparar o laço. Aí chega aquele momento da fragilidade, o momento onde o mais fervoroso do crente teme, como Abraão, pai da fé, tinha fé ou não? Pai da fé, Cadinho. O pai da fé chega: Senhor, acabou para mim, não tenho ninguém. O Senhor me prometeu um filho, mas eu não tenho ninguém. Eu já estou agora beirando o 100, minha esposa, tadinha, já era para ela. Acabou, Senhor. Quantos de nós, quantos aqui hoje, quantos aí nessa tela, podem estar vivendo um momento que acha que é o deadline, o momento final da sua vida? Davi se encontrava nesse momento. Esse cara que eu poderia listar aqui várias vitórias, vários triunfos, vários êxitos, vários aplausos, pastor Júnior, vários momentos legais, alegria, sabe? Mas chegou o momento que ele está de um lado da montanha e do outro lado a soma de todos os seus medos. Chegou o dia de um acerto de contas.
onde o inimigo, que eu posso chamar de diabo, que eu posso chamar de passado, que eu posso chamar de culpa, que eu posso chamar de depressão, que eu posso chamar de divórcio, que eu posso chamar de coisas mal resolvidas, chegou o momento que o inimigo chegou, e Davi agora está entregue. Agora não existia mais a funda de Davi, a espada de Davi, os cânticos, nada mais salvava Davi. Os Zifeus, um dia você vai ler esse nome na Bíblia e vai se lembrar de mim. Zifeus foram os agentes que o diabo preparou para acabar com a história de Davi. Só que nem o diabo, nem Saul, nem os Zifeus poderiam imaginar que Davi possuía um fator diferencial na vida dele. Acerca de todas as adversidades e lutas que você enfrentou, das coisas que a vida tentou acabar com a tua história, Salmo 139, o salmista diz: todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Há um propósito. Olha para o pastor. Ei, existe um propósito na sua vida. Existe um fator diferencial na sua vida. Pode ter Zifeu, pode existir, eu até gostaria de crer que não, sabe? Mas pode até existirem situações que estão reivindicando você. Mas hoje eu tenho uma palavra quebradora de correntes a seu favor. Levante a sua mão e receba a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, há a seu favor um fator diferencial. Existe a seu favor um fator diferencial. Portanto, você não será livre pela sua influência, você não será abençoado pela sua competência, você não será liberto pela força dos seus argumentos, você não terá vitória pelas suas habilidades, mas Deus provará a misericórdia, a graça e o favor e o propósito dele na sua vida, mostrando a você o fator diferencial na sua vida. Não são coisas, o fator diferencial na sua vida é o meu propósito, diz o Senhor dos exércitos. O que vai te favorecer é o propósito. Se você vai aplaudir, aplaude, não fica no meio do caminho, porque não é para mim, é para Deus. Entenda, o diabo não é onisciente, Deus é onisciente. Mas imagine, eu chego aqui na Magda: oi Magda, tá boa essa água aí? E aí Magda, gosto de você. E aí Magda, você é uma bênção. Aí outra pessoa vai falar: quem é essa Magda? Concordam? Marcelo, você é o cara, 6,50, meu amigo Marcelão, te amo. Marcelo, te amo. Marcelo, você é meu amigo. Aí outra pessoa vai falar assim: quem é esse Marcelo? O Davi recebe um óleo na casa dele. Aí o capiroto de longe olha assim: quem é esse cara? Daqui a pouco esse menino vai lá levar um queijinho para os irmãos da batalha e diz: eu consigo vencer esse cara aí porque Deus está comigo. Aí o diabo olha de novo e fala: quem é esse cara? Ele não é onisciente, mas ele depois olha que aquele menino venceu o gigante e ele fala: quem é esse cara? E aí o que ele faz? Começa a colocar situações de conflito, situações de impedimento. É por isso que você que me ouve esta noite, você precisa vir ao altar. Porque aquilo que você chama de cansaço espiritual não é cansaço espiritual, são pedras no caminho. O diabo, ele não é onisciente, ele não conhece o seu futuro. Quem conhece o seu futuro e o determinou chama-se Deus. Mas o diabo viu que um dia Deus só sentam à mesa quando ele chegar. Esse cara é especial, esse cara venceu Golias, esse cara está crescendo, esse cara, o que ele está fazendo?
Ele está louvando a Deus, ele está cantando para Deus. Então vem aquelas situações de impedimento. Sabe por que você é resistido? Olhe para mim e eu já caminho para o encerramento. Mas eu não estou preocupado com o tempo. Sabe por que você passou por pedras no caminho? Olhe para mim. Deus depositou tesouros em você. Isso não está em lugar nenhum, ok? Está apenas na nossa mensagem de hoje. O diabo reuniu os demônios e falou o seguinte: a gente tem que acabar com Davi. Deus depositou algum tesouro na vida daquele cara e a gente tem que acabar com ele. Olhe por favor aqui para o pastor, agora eu e você. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele vai aparecer para você como cansaço. Ele vai aparecer para você como decepções. Ele vai aparecer para você como relacionamentos errados, promíscuos. Ele vai aparecer para você como propostas aparentemente melhores que a proposta de Deus. Ele vai aparecer para você e lhe fazer uma sugestão. Não é bem assim. Na verdade, se você comer do fruto, você será como Deus. O diabo não conhece o seu futuro, mas o diabo sabe. De onde vens? Perguntou Deus ao diabo no dia de Jó. De rodear a terra e passear por ela. Então em algum dia, passeando pela terra, o diabo também te viu. E sabe o que ele viu? Ele viu que no dia que você nasceu, o céu se alegrou. Vou repetir para ver se alguém se conforma e recebe esta palavra. Ele viu que no dia que você nasceu, o céu se alegrou. Ele viu, glória a Deus por isso. Deixa eu pregar. Ele viu que no dia que você nasceu, houve uma movimentação especial por você. Ele viu que no dia que você tropeçou e era para você morrer, você só se arranhou. Ele viu que no dia que você se estrupicou no chão, pode achar que não tem Covid não, esse cuspe é santo aqui. Ele viu que no dia que você se estrupicou no chão, tipo assim, como diz uma pessoa que eu amo muito, traumatismo craniano. Não. Só mexeu com o cabelo do lugar. Por quê? Porque era para ser traumatismo. Aí o anjão, não, ufa. Viu essa aí, Miguel? Eu vi, Gabriel. Esse cara dá trabalho, velho. Esse cara onde vai ter um capiroto querendo acabar com a vida dele. Quem é esse cara? Bicho, eu não sei. Isso é Gabriel e Miguel lá em cima falando. Bicho, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, esse cara é fera. Deus tem um negócio especial para ele. Eu quero brincar com isso e dizer para você: o diabo pôs os olhos em você, só que ele não sabe que a seu favor existe um fator diferencial chamado Deus. Existe um fator diferencial chamado Deus. A palavra de Deus declara: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou a coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, tem mais motivos ainda para aplaudir, tem mais motivos para declarar glória a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus. Vamos voltar ao texto para poder finalizar. Gabriel não, o Davi está de um lado, o Saul está de outro. Imaginem comigo a montanha, lado direito, rua sem saída. Do lado esquerdo quem vem? Saul, com anos e anos de sede de vingança. Davi está no caminho de Davi, Saul está no caminho de Davi e vai pegá-lo. Eu queria que você gravasse esse texto aí na sua Bíblia, ou se lembrasse. Esse dia seria o dia que apagaria. Você já viu aqueles filmes que o cara volta ao passado e sem querer faz uma coisa
Aí muitas outras coisas deixam de existir no futuro, começa a sumir gente de foto. Já viram? Imaginem que o Salmo 23 ia ser apagado. Vou brincar aqui, você ia ler o texto de Davi, o Salmo lá, e o Senhor é o meu pastor, e as letras estão sumindo, cara. Não teria mais Salmo 23. Não teria Salmo 3, como cresceram os meus inimigos. Muitos são os meus adversários, são tantos os que se levantam contra mim e dizem: não há esperança para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu rochedo, tu és a minha força, tu és aquele que adestra as minhas mãos para a batalha. Com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu passo no meio de um batalhão, com meu Deus eu inverco o arco de bronze, com meu Deus é sempre com o meu Deus. O Salmo continua aqui, irmão. O Salmo 23 continua aqui, irmã. Sabe por quê? Porque no dia que a funda de Davi não o livrava mais, no dia que relacionamentos de Davi não salvavam mais, no dia que nem o filho do rei que amava Davi poderia salvá-lo, sabe quem o salvou? O fator diferencial chamado Deus. Resumindo, no Novo Testamento você vai se deparar com um texto. Existe um homem chamado filho de Timeu. Ele foi posto numa estrada para pedir esmolas. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar. Ele ouviu dizer que Jesus Cristo ia passar. Ele sabia que, por relatos, que aquele Jesus, coincidentemente, era da tribo de Judá, e que na genealogia dele tinha um homem chamado Salmão, tinha um homem chamado Obed, tinha um homem chamado Jessé, tinha um homem chamado Davi. E por ser este que passava naquela rua, naquele dia em Israel, aquele homem gritou: Jesus! Jesus! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou: filho de Davi. O propósito de Deus não pode ser impedido. Deus nos dotou de habilidades, de capacidades. Existem soluções para o mundo que Deus colocou somente dentro de você. Vou repetir para ver se você acorda. Existem soluções que virão à tona no futuro, que estão depositadas dentro de você e virão à tona em nome de Jesus. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Esse propósito vai se cumprir, porque nem Zifeu, nem Saul, nem diabo pode impedir o plano de Deus em nossas vidas. Por isso, quem é o fator diferencial na sua vida? Deus. Eu sintetizo esta palavra declarando: houve um dia na vida de Davi que por si só ele estava perdido. Quem aqui tem um momento na sua vida que pensou: já era? Alguém aqui? Levanta a sua mão. Não tenha vergonha não, isso aí é testemunho. Quem aqui, olha só como é verdade, né? Tem uma hora que a gente diz: meu Deus, já era. Mas, olha que coisa linda. Existem coisas que Deus colocou dentro de você, e é por isso que você tem valor. Irmão, olhe para a pessoa do seu lado, por favor, e mesmo à distância, nem que ele não ouça, mas aponta o dedo para ele e fala para ele: você tem valor. Tem algo muito grande depositado dentro de você. E eu vou tomar posse de uma canção aí. Eu não lembro a letra toda dela, por isso eu não vou referenciá-la, mas essa parte eu gostei e vou usar agora. Quem tem promessa de Deus não morre não, gente. Ei, você não vai morrer. Vou repetir, toma posse disso aí, crente. Ei, você não vai morrer não. Você vai ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida. A palavra de Deus diz que aqueles que receberam a abundância da graça, levante a sua mão,
você recebeu a abundância da graça. Você não foi apenas perdoado, você foi coroado. Você não foi apenas redimido, você foi autorizado em nome do Senhor. Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Fica de pé comigo e vamos orar, vamos cantar, vamos celebrar, vamos viver o plano de Deus para a nossa vida. Vamos celebrar a Ele em nome de Jesus. Respostas estão em você. Respostas de Deus estão dentro de você. Olhe para mim, tem coisas que vão acontecer na nossa cidade. Deixa eu escalonar. Tem coisas que vão acontecer na sua casa. Tem coisas maravilhosas que vão acontecer na sua família. Tem coisas incríveis que vão acontecer na nossa cidade. Tem coisas que vão acontecer através de você na vida de tantas outras pessoas. Porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Em nome de Jesus, como eu queria a gente poder dar as mãos. Como eu queria poder o irmão brincar com o outro como a gente fazia antes. E vamos voltar a poder fazer um dia. Sacode a pessoa do seu lado. Ei, mas olha a pessoa do seu lado aí, por favor, use a máscara. Olha para alguém do seu lado e grita para ela te ouvir. Fala assim: o propósito vai prevalecer na sua vida, irmão. Fala para o seu irmão: o propósito vai prevalecer na sua vida. O propósito, o diabo quis acabar com a sua vida, seu nome, sua honra. O diabo quis acabar com a sua família, impedir que você deixasse de sonhar, exercer seu ministério, crescer na presença de Deus. Mas a boa nova do Evangelho diz para você: o plano de Deus não pode ser impedido. Por isso, o nome daquele lugar se tornou, quem se lembra do final do texto? Aquela pedra, aquela rocha, aquela montanha que Davi esteve, ele foi lá e colocou um nome e uma placa nela, e falou assim: nesse lugar Deus me livrou. Quando eu não podia fazer mais nada, Deus me salvou. Por isso, o nome deste lugar não é mais deserto de Maom, mas agora é pedra de escape, porque aqui o Senhor esteve comigo. Levante a mão, quero profetizar na sua vida antes da gente louvar. Levanta a mão, todo mundo. Levanta a mão. Se você não levantar a mão, eu vou aí, vou pegar na sua mão. É pior. Vou trazer você aqui na frente. Então levante a sua mão. Aleluia. Falo em o nome do Senhor. Existe uma palavra de Deus para você hoje. Olha para mim aqui. Deus está te tirando do deserto de Maom, te colocando na pedra de escape. Deus está pegando você da pedra de escape e levando você para lugares seguros, em mananciais, em Gedi, lugares de mananciais. Lugares de mananciais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deserto de Maom, pedra de escape, lugar de mananciais. Deserto de Maom, lugar seguro, pedra de escape, lugar de mananciais. Deserto de Maom, pedra de escape, lugar de mananciais. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, está aqui este povo. Senhor, olha a história de cada uma dessas pessoas aqui. Quantas situações o diabo, fake news, quantas fake news o diabo colocou no caminho desta pessoa, de que ela não presta, não vale nada, não ia dar em nada. Pai, quantas fake news, quantas decisões erradas, quantas propostas o diabo sussurrou para causar a morte, para causar o dano, para causar a ruína. Mas hoje nós não estamos aqui para falar dos planos do diabo, mas celebrar o propósito de Deus que não pode ser impedido. Obrigado porque o Senhor sustentou meu irmão. Obrigado porque o Senhor livrou a minha irmã. E nós sabemos, em nome de Jesus, que o Senhor é aquele que abre caminhos no deserto. O Senhor é aquele que abre caminhos onde não existem caminhos, onde não existe parede, onde não existe porta. Deus cria portas. Aleluia, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, porque nós sabemos que o propósito de Deus não pode ser frustrado. Abençoa hoje a tua igreja. Abençoa meu irmão e minha irmã. Levanta sobre cada um deles a luz do teu rosto, em nome de Jesus. Eu acho que essa palavra cabe uma confissão de fé. Diga após mim: nesta noite eu declaro
que as tentativas do diabo foram desmascaradas. Hoje eu sei que quando chorei ou pensei em desistir, havia uma estratégia, uma insinuação maligna. Diga: mas hoje eu me levanto, crendo e declarando: estou firme. Mais uma vez, estou firme e declaro: o plano de Deus não será impedido. Coloque a mão aqui no seu interior. Lembra, do seu interior fluirão rios de água viva. As irmãs entendem bem isso. Coloque a mão no seu ventre. Homem de Deus, coloque a mão aqui, ó. Aqui, ó, no abdômen. Coloque a mão aí e diga: do meu interior fluirão rios de água viva. Agora profeticamente declare: dentro de mim existem tesouros, soluções, curas, milagres. Diga: eu sou um agente de Deus, e me levanto hoje com esta palavra e declaro: eu estou preparado. Diga: eu estou pronto para cumprir o propósito de Deus, em nome de Jesus. Preciso perguntar: quem aqui concorda com esta palavra? Quem aqui concorda com Deus e diz: eu não vou parar? Quantos aqui concordam com Deus e diz: eu não vou desistir? Então vamos celebrar dizendo: o propósito de Deus prevalecerá. Olhe para a pessoa do seu lado e pela vida dele aplauda o nome de Jesus.